Hoje eu vou te mostrar como é que forças intermoleculares caem no Enem dentro de química orgânica. Quando você estuda esse assunto na escola, gente, normalmente você vê exemplos de forças intermoleculares em química inorgânica. Aí você vai para o cursinho, vê forças intermoleculares com exemplos de química inorgânica. Vai para o livro didático, aí você aprende isso com forças intermoleculares com o quê? Química inorgânica. Aí vai para o Enem, ele cobra forças intermoleculares com exemplos de química orgânica. Quer dizer, essa vida ela é cada vez mais zoeira, né, gente? Mas então, muitos alunos me disseram isso, professor, é uma dor minha. Eu entendo forças termoleculares, mas não consigo colocar isso dentro de química orgânica. E isso é muito importante, galerinha, porque isso está diretamente relacionado à temperatura de fusão e ebulição dos compostos orgânicos, à solubilidade dos compostos orgânicos, sabão, detergente, tudo tem a ver com forças intermoleculares. Eu me arriscaria a dizer que esse aqui é o assunto mais importante de química do Enem. Repito, eu não falei um dos mais importantes, falei o mais importante, porque além de ser super cobrado, eu considero um assunto muito fácil. Então caiu essa questão, ó, voadora na pleura do Enem. Dividi essa aula aqui em 2 pedaços, assiste os 2 vídeos, tá certo? Não deixe de assistir, beleza? Eu vou liberar esse aqui hoje e o próximo daqui a alguns dias. E no final desses 2 vídeos vai estar pronto aí para responder questões de forças termoleculares com química orgânica no Enem e qualquer outro vestibular, gente. Isso aqui é importante, não é só para o Enem, não. Então, se ainda não se inscreveu no canal, sua hora é essa. Deixe seu comentário aí se gostar do vídeo, seu like também e acompanha aí. Fala, galera, tudo beleza, gente? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre as forças intermoleculares. Sou apaixonado por esse assunto, mas fiquei besta quando descobri o número de gente que vê esse assunto com uma grande dificuldade. Gente, essa é a parte legal da química, porque é aquele tipo de assunto que você lê o nome, forças intermoleculares, você já entende o que vai acontecer, tá certo? E na verdade aqui, galera, é uma parte da química que se resume a poucos casos. Muitas vezes na química você tem que se ligar em vários detalhes. Eu resumo aqui o conteúdo em basicamente 4 ou 5 tipos de forças intermoleculares. Então, nesse momento aqui a gente vai falar sobre cada uma dessas forças e depois vamos organizar, tá bom? No próximo quadro aí, com a tabelinha para deixar isso aqui tudo claro para você. Beleza? Então vamos lá, gente. O que são forças intermoleculares? Gente, são forças que ocorrem entre moléculas. Por isso que são forças intermoleculares, entendeu agora? Na verdade, na química a gente usa muito esse termo. Inter, para quando envolve mais uma molécula, e intra, quando ocorre em uma molécula, tá? Então, por exemplo, uma desidratação intermolecular é saída de água envolvendo 2 moléculas. Agora, intramolecular, saída de água numa mesma molécula. Percebeu aqui a diferença? Então, aqui os termos, eles dizem muito sobre o que nós estamos nos referindo, tá certo? Então, eu coloquei como exemplo aqui uma molécula de água, tá bom? Galera, os átomos de hidrogênio e oxigênio, eles estão conectados na molécula de água por uma ligação que você sabe, né? Nós chamamos de ligação covalente. Nós chamamos essa ligação aqui de ligação covalente. Você já sabe, né, galera? Covalente é aquela ligação em que ocorre compartilhamento de elétrons. Normalmente você tem um ametal com outro ametal, ou um átomo de hidrogênio com um ametal, tá bom? Normalmente é isso que acontece. Só que se eu pegar, por exemplo, esse copo de água aqui, ó, gente, esse copo que eu tomo, a cada aula que eu dou, eu tomo um copo desse cheio, você acredita? Aqui não tem uma molécula só de água, né, gente? Tem muitas moléculas de água. Inclusive, quando nós diferenciamos os estados físicos, sólido, líquido e gasoso, nós falamos justamente sobre a distância e a forma como essas moléculas interagem. É isso que determina os estados físicos. Mas então, galera, como é que interagem essas moléculas em um sistema como esse? Gente, nesse copo de água, existe mais moléculas de água do que o número total de estrelas em toda a nossa galáxia. E como é que elas estão interagindo umas com as outras? O que é que uma exerce sobre a outra? Então, exatamente aqui que entram as forças intermoleculares, tá? Galerinha, primeiramente aqui, ó, eu preciso que você saiba, nesse momento, que a molécula de água é uma molécula polar, tá bom? É uma molécula polar, em que basicamente o oxigênio, por ser o elemento mais eletronegativo, estará com a carga parcialmente negativa. Esse símbolo é para dizer que é uma carga parcial, tá? O oxigênio
não é um ânion. Tá com a carga mais ou menos negativa, entendeu? Tá negativinho. Negativo não tá negativão, tá negativinho. Enquanto que os hidrogênios apresentam carga positiva. Vou botar aqui como polo parcialmente positivo. Tá, galerinha? Então, é essa diferença de cargas que acontece nas moléculas que permite que uma interaja com a outra. Porque você sabe muito bem que os opostos se atraem, né? Eu ainda lembro de um dia que eu estava assistindo Malhação, 2002. A Malhação da Vagabanda. E eu lembro que no último episódio, o mocinho e a mocinha se encontraram, eles eram muito diferentes. Um era na CDF e outro era muito bagunceiro, tocava na banda de rock, né? Nada contra roqueiros, só que na verdade na história era assim, entendeu, gente? Então, me embolei aqui, mas já sei da situação, não foi? E aí, no final, lembro que eles diziam assim, nossa, eu gosto de piscina. Aí ela dizia, nossa, já eu gosto de uma praia. E eles ficavam nessa conversa, gente, por vários minutos. Até que no final, algum deles disse assim, mas não é que os opostos se atraem? Gente, eu sabe qual foi a pior coisa? O pior de tudo era que no finalzinho tava aquela risadinha, sabe aquela coisa de... Sabe quando o filme de romance que é uma coisa assim que você sabe que é muito clichê, mas você dá aquela risadinha mesmo assim? Pois é, lá fui eu. E aí, galerinha, a partir dali eu entendi então que os opostos se atraem. Como assim, prof? Quer dizer que se eu tiver uma molécula de água próxima a essa primeira molécula de água, e sabendo que aqui também eu tenho o oxigênio como polo negativo e os átomos de hidrogênio como polo positivo, os opostos aqui, ó, gente, eles se atraem. Átomos de hidrogênio enquanto polo positivo interage com átomos de oxigênio da outra molécula, tá? É o hidrogênio de uma molécula de água interagindo com o oxigênio de outra molécula de água. Por quê, prof? Porque os opostos se atraem, bebê. Malhação 2002, viu? Pra você que achou que Malhação era só Malhação, na verdade Malhação é vida, gente. Não, eu assisto Malhação pra caramba. Na verdade, não. Mas eu acho que a história é legal pra contar, né, gente? Então, a gente vai contar essa história, né? Beleza aí, galerinha? Tranquilidade? Então aqui eu já diferenciei o que é uma ligação covalente e o que é uma força molecular. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, já diria o poeta. Então, quando eu olho como os átomos se ligam em uma molécula, naquela molécula intramolecular, eu digo que a ligação é covalente. O hidrogênio ligado ao oxigênio na molécula de água se liga por ligação covalente. Enquanto que os átomos das moléculas de água, das moléculas diferentes, uma molécula está interagindo por outra via forças intermoleculares. Nossa aula se resume a dizer os tipos de forças intermoleculares. Mas o ponto aqui inicial, galerinha, é entender que forças intermoleculares são forças que ligam moléculas. Beleza? São forças que ligam moléculas, por isso forças intermoleculares, porque química faz o quê? Sentido, né? A proposta é um canal muito bom chamado Química Faz Sentido. Se você não se inscrever nesse canal, tá? Você pode se inscrever agora, tá? E deixar de ruindade, né? E dar seu like aí também. Galerinha, então diferenciando a ligação covalente e forças moleculares, eu posso partir para os tipos de forças moleculares? Não, ainda não. Eu ainda preciso comentar, galera, de uma coisa interessante aqui, ó. A ligação covalente, ela tende a ser mais forte que a ligação que é a força intermolecular. Essa aqui tende a ser menos forte ou mais fraca. Toda vez que eu dou essa aula, eu fico pensando, eu vou botar mais forte ou menos fraca? Ou vou botar menos forte ou mais fraca? Eu boto cada vez, eu boto coisa diferente, né, gente? Sabe como é que é? E outro detalhe, galerinha, é que forças intermoleculares estão relacionadas a um tipo de processo. E ligações covalentes estão relacionadas a um outro tipo de processo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ligação covalente tem a ver com a outra parada, gente. É uma outra parada. Como assim, prof? Explica logo isso aí. Galerinha, ligações covalentes estão relacionadas a processos, fenômenos químicos. Olha que aqui tem treta, viu? Olha que aqui tem treta. E forças intermoleculares estão relacionados a processos físicos. Galera, aqui tem treta. Você vai ver, a gente vai comentar sobre uma questão do Enem. O Enem é esse mesmo, aquele safadinho, aquele sapequinha, aquele danado, em que saber que ligação covalente tem a ver com processo químico e força termomolecular com processo físico já fez toda a diferença aí na vida de alguém, tá? E vai fazendo a sua também, beleza? Que você vai acertar essa questão.
Ouviu um amém aí? Ouvi, né? Muito bem. Então, galerinha, quando eu quebro, por exemplo, essa ligação, tá? O que é uma molécula de água? Uma molécula de H2O. Se eu quebrar essa ligação, isso não é mais H2O, minha gente. Se eu separar esse hidrogênio desse oxigênio, já é uma outra parada. Não é mais água. E se deixou de ser água, é um processo químico. Eu mudei o tipo de componente que constitui a matéria. Agora aqui, ó, se eu separar uma molécula de água da outra, o que acontece? Deixou de ser água? Não. Aí virou gás, virou líquido. Entendeu? Separou. Isso acontece o tempo todo. As moléculas se separam, se juntas. É uma baixaria esse negócio aqui. Separa a molécula, junta a molécula. É um processo físico, mas ainda é água. Não deixa de ser água quando quebra uma força termomolecular. Tá? Então, para você lembrar que aqui é mais forte, aqui é menos forte, eu acho que mais fraca ficaria melhor, né? Mas tudo bem. O que você vai fazer, gente? Você vai lembrar que é mais fácil eu realizar o processo físico como botar água em ebulição do que o processo químico como decompor água. Você já decompôs a água aí, gente? Não, né? Espero que não, que senão você produziria gás de hidrogênio, que inclusive é tipo assim, muito inflamável, né? Tipo assim, mata as pessoas se você não tomar cuidado. Então espero que você não tenha feito isso na sua casa, né? Por favor, não faça, tá bom, gente? E agora que eu sei quais são os tipos de força termomolecular, que eu sei o que é uma força termomolecular, eu vou comentar para vocês os que são os tipos de forças termomoleculares. Replay. Tipos de forças intermoleculares. Espia só. Primeiro tipo de força termomolecular. Essa é desprezada por muitos, tá? Muita gente rejeita essa força termomolecular como se ela tivesse pouca importância e não tem. Essa é uma força termomolecular de importância absurdamente alta. Fica ligado aqui, tá bom? Olha só. As forças de London, gente, ela tem algumas particularidades que o Enem não cobra, mas que assim, né? Custa nada falar, né, gente? O que quer dizer? Já tô aqui, já que custa eu falar isso? Eu falo, né? E às vezes ela é cobrado alguns pontos dela, e esses pontos eu vou aqui dar um pouco mais de ênfase, certo? Vamos pensar em duas moléculas de F2 em que eu quero interagir. Molécula 1 de F2, molécula 2 de F2. Eu quero saber como as moléculas do F2 interagem entre si. Aqui tem um detalhe, galerinha, que é o seguinte. As moléculas do F2 são apolares. São apolares, ou seja, não apresentam polos. Ligações apolares aqui no mesmo átomo. E aí, prof, como é que Malhação 2002 vai entrar nisso aí? Porque tem que ter os opostos para ter atração eletrostática. E aí, prof, como é que fica? Galerinha, o detalhe é que aqui eu vou ter que usar um pouco mais da minha imaginação. Os químicos, eles criam um modelo aqui para explicar como é que moléculas, tais como a do F2, que são apolares, podem interagir entre si, já que não apresentam polos. Galerinha, apesar de eu representar esses elétrons compartilhados com um tracinho e ficar parecendo que, quando eu falo de elétron compartilhado, né, que aqui eu tenho basicamente elétrons paradinhos aqui entre os átomos, não é assim não, papai. Você tá achando que o elétron ele fica lá parado entre os átomos, sem fazer nada? Gente, quem aguenta ficar parado? Me diga aí você, depois de um ano de pandemia, quem aguenta, minha gente? Pelo amor de Deus. Esses elétrons aqui não estão parados. Não estão parados. Eles estão se movimentando. Eu coloco esse tracinho aqui para você entender que está entre os átomos, mas ele pode ir para um lado, para o outro, é para cá, é para lá. Depois te ensino a dança do ombrinho, tá bom? É uma forma de você chamar a atenção das pessoas usando apenas o ombrinho. Mas por hora, galera, é o seguinte, ó. Esses elétrons aqui, eles estão compartilhados, mas estão com liberdade para se mexer de um lado para o outro. Galerinha, agora pense que em um dado instante, os elétrons eles vão estar, aqui são dois elétrons, né? Mas pense que é uma nuvem eletrônica, não pense na quantidade de elétrons, pense que são elétrons. Eles podem estar mais para esse lado da molécula do que para o outro, mas daqui a alguns segundos ele vai estar aqui para o lado de cá. Em média, é como se estivesse no meio. Não existe uma preferência de, eu fico mais para cá, mais para cá, como é na molécula d'água que é polar. Mas naquele instante, eu posso acreditar que os elétrons podem estar mais para um lado da molécula do que para outra. Professor, que sair? Que eles vão receber, professor? Gente, isso aqui é uma tentativa de demonstrar para vocês, de forma simplificada, como os elétrons estão organizados. Firmeza? Os elétrons eles estão, nesse momento, mais para esse lado da molécula. Você vê que é como se tivesse uma preferência dos elétrons por essa região nesse momento.
E aqui eles não gostam, não tem tanta tendência nesse momento de estar nesse lado. Tá bom? Aqui a gente usa a ideia de nuvem eletrônica justamente porque depois da química quântica, né, gente? A gente fala tudo em termos de probabilidade, né? E não, o elétron tá aqui, o elétron tá ali. Não, né, gente? Como assim o elétron tá aqui? Ele tá possivelmente nessa região, naquela. Mas entenda que nessa representação, o meu objetivo é te mostrar que tem mais elétrons para esse lado da molécula do que para esse lado da molécula. Os elétrons estão mais localizados nesse instante aqui. Beleza? Se você olhar daqui a um segundo, isso já mudou. Ele pode voltar para o lado de cá, ou pode estar aqui no meio, mas nesse instante estamos supondo que tem elétrons mais para um lado do que para o outro. E com isso, galerinha, eu tenho a formação de uma carga parcialmente negativa nesse instante aqui, ó. E uma carga parcialmente positiva nesse instante aqui. Ah, prof, não entendi. Galera, eletronegativo, né? Eletronegativo. Se tem mais elétron pra cá, aqui fica meio negativo. Ah, prof, então agora ela é polar, é? Galera, se eu te perguntar se essa molécula é polar ou apolar, você vai dizer que ela é apolar. Mas agora eu tenho um dipolo instantâneo. Formaram-se polos nesse instante aqui, mas não implica na natureza intrínseca da molécula. Tá certo? Ela é apolar por natureza. Galera, no momento em que foi formado esse dipolo aqui, ó, e que tem uma carga negativa sobrando, você puxa algo de uma matéria que você gosta muito, física, né? Rapaz, eu tentei dar risada, mas não consegui. Mas eu ia dizer para vocês que estatística diz que 9 a cada 10 alunos amam física, mas você viu que o sorriso ele simplesmente escapou. O bom da física é que faz as pessoas gostarem mais de química, porque você vê para aula de física, aula de química, você fica assim, poxa, velho, até que química é legal, né? Então, física vocês moram aqui, tá bom? O ponto, galerinha, é que agora, se eu tenho aqui uma densidade maior de carga negativa, essa carga negativa vai encostando na segunda molécula, empurrar os elétrons da segunda molécula. Porque se Malhação 2002 já dizia que os opostos se atraem, eu também posso imaginar que os iguais se repelem. Você viu? Repelem. Beleza? Então, galerinha, se aqui tem elétron, esses elétrons, quando sentirem esses de cá se aproximando, essa carga negativa se aproximando, eles vão ser repelidos. De forma que eles também serão, olha a palavrinha, ó, induzidos a se direcionarem para a parte de cada minha molécula. De forma que agora, aqui também vai ser uma carga parcialmente negativa, nesse instante, por essa indução, e aqui uma carga parcialmente positiva, devido também à indução. Agora passaria Malhação 2002, os opostos se atraem. Malhação 2002, os opostos se atraem. E agora que eu tenho negativo e positivo, tem como ter interação. Se ligou aí, galerinha? Aqui eu tive uma indução, né, das cargas disso aqui. A partir dessas cargas que foram formadas naquele instante. E por isso tem como ter uma atração eletrostática entre essas moléculas, tem essas forças intermoleculares. Essa é a chamada força de London, tá? Força de London, que também é conhecida, tá bom? Vou botar aqui a segunda forma de chamar isso aqui. Também é chamada de dipolo instantâneo, hífen, dipolo induzido. Dipolo instantâneo, hífen, dipolo induzido. E olha que o termo, ele é sugestivo, galera. Lembra que eu falei que aqui os termos, eles eram sugestivos? Preste atenção, galera. Aqui é uma substância, é uma molécula polar, que naquele instante eu vejo que existem polozinhos pelo movimento dos elétrons que não estão parados. Um dipolo instantâneo, dipolo de dois polos, positivo e negativo. Tá? E essa molécula, você forma um dipolo por indução, por isso dipolo instantâneo e dipolo induzido. Agora o Enem uma vez chamou, Enem de 2016, era uma questão parecida com essa, envolvia benzeno e carvão, e ele chamou isso de dipolo induzido, dipolo induzido. Em vez de chamar de dipolo instantâneo, dipolo induzido, chamou de dipolo induzido, dipolo induzido. Quem sou eu, né, gente, para dizer que o Enem tá errado? Mas que tá, entendeu, gente? Pelo menos eu nunca vi isso em lugar nenhum do mundo. Mas você vê pelas alternativas que ele queria dizer isso, que o Enem era aquela pessoa que não sabe se expressar muito bem.
E você precisa chegar para o Enem, ô Enem, vem cá, Enem, eu te entendo, Enem. E você entendia pelo contexto, tá certo? Que o que ele chamava de dipolo induzido, era o mesmo que dipolo instantâneo, dipolo induzido. Tá bom, galerinha? Então, aqui é o primeiro exemplo, tá certo? Em que eu aplico as forças de London. E essa é a segunda forma de chamar as forças de London, tá certo? E eu tenho também, galerinha, outra molécula apolar, é a molécula do iodo I2. Aqui aconteceria a mesma coisa, tá, gente? Só que com uma pequena observação. Aqui também teria a formação de dipolos instantâneos, posteriormente dipolos induzidos seriam formados também. Entretanto, galerinha, sem me debruçar muito nisso aqui agora, eu quero que você entenda que aqui eu teria a formação de dipolos mais intensos. Ou seja, tanto a molécula de I2 quanto a molécula de F2 são moléculas apolares, né? Em que pode haver interação entre elas pela formação de dipolos instantâneos e posteriormente indução de outros polos, tá bom? Mas na molécula de iodo, quando é formado dipolo instantâneo, é mais intenso. Forma cargas negativas mais intensas e cargas positivas mais intensas também. Isso pode ser explicado na química por alguns fatores, como por exemplo o tamanho do átomo do iodo. Então, como é um átomo maior, ele atrai menos seus elétrons que permitam maior mobilidade e se mexe mais, formando dipolos mais intensos. Isso aqui eu poderia usar e chegar num conceito chamado de polarizabilidade. Mas a gente acaba simplificando um pouco as coisas na química, porque na química, né, a gente quer deixar tudo fácil, né? A química assim, né, gente? Que fazer o quê, né? Galerinha, eu acabo simplificando, em vez de falar sobre polarizabilidade, o tamanho do átomo, raio atômico, etc e tal, a gente acaba juntando da seguinte forma, ó. Quanto maior for a massa molar, maior será a intensidade da força intermolecular, tá? Aqui que tem maior massa, gente, se você olhar a massa molar do iodo é 127 gramas por mol, né? Cada átomo de iodo aproximadamente. E aqui é o quê? Sei lá, 19 gramas por mol. Então aquele que tem maior massa molar tende a formar interações moleculares mais intensas, tá certo? Isso aqui você vai buscar na química orgânica de novo, mas em vez de falar de massa molar, a gente vai ter um olhar maior para o tamanho da cadeia, né? Aí vai ter outra explicação, mas você já pode buscar aqui como analogia, tá bom? Então, galerinha, quanto maior a massa molar, maior a intensidade da força intermolecular. Então, não é porque são moléculas que interagem pelo mesmo tipo de força, a força de London, que a interação vai ter a mesma intensidade, tá, gente? Vai mudar, não tem problema nenhum, muda a intensidade. Isso tem a ver com a massa molar, tá? É uma simplificação para a gente não ter que olhar coisas mais complexas como raio atômico, polarizabilidade, etc. e tal. Galerinha, uma observação, tá bom? Uma observação. Esse tipo de interação, olha só, esse tipo de interação é mais importante entre moléculas apolares, O que eu quero dizer com é mais importante? Eu quero dizer que se forem moléculas apolares, é essa interação que encabeça a parada. Se forem moléculas apolares, é essa interação que define o comportamento e algumas propriedades físicas dessas substâncias. Agora, as forças de London, baseadas nos movimentos dos elétrons, ocorrem entre todos os tipos de moléculas. Se for molécula polar, acontece. Se for entre moléculas apolares, também acontece. Isso você não vai ver quase lugar nenhum do mundo, tá? Quase ninguém comenta isso aqui. Isso é uma coisa que é pouquíssimo cobrado. Lembra que eu falaria de algo aqui que é pouco cobrado, mas que já estou aqui, eu vou falar? Então, gente, normalmente os livros dizem, alguns lugares cobram como se forças termoleculares fossem exclusivas das moléculas apolares. Não é. É mais importante das moléculas apolares, mas também ocorre entre moléculas polares. Então fica com essa informação aí, tá bom? Mas de forma geral, como é que os vestibulares cobram? Que se forem apolares, força de London, ou dipolos estão produzidos. Se forem moléculas polares, aí pelas outras interações que eu vou comentar aqui.
Beleza, galerinha? Mas então é isso, galerinha. Então eu vou agora para o nosso segundo tipo de interação, que é dipolo-dipolo. Repara que o nome aqui, dipolo-dipolo, parece com dipolo instantâneo e dipolo induzido. Mas eu tirei a ideia do instantâneo, ou da ideia do induzido. Em alguns lugares, para enfatizar mais isso ainda, chama de dipolo permanente e dipolo permanente. Ou seja, é para dizer que é uma molécula naturalmente polar. Aqui já não é uma molécula apolar que naquele instante o elétron balançou para um lado e por outro e aí virou polar. Não, ela é polar mesmo, galerinha. Ela é polar. Aí aqui, se a gente olhar pelo fator eletronegatividade, nós diríamos que esse átomo de enxofre estaria como polo positivo, tá bom? E a molécula e os átomos de oxigênio como polo negativo. Então, da mesma forma aqui, ó, lembrando que isso acontece porque o oxigênio é o mais eletronegativo. Então a pegada é, gente, aqui não tem duas conversas. Eu já tenho uma molécula que é positiva e tenho uma molécula que é negativa. Entra em ação quem? Você pega a sua carta aí, ó, Malhação 2002. Malhação 2002 na área, gente, os opostos se atraem. Então, se aqui já tem naturalmente os polos, positivo e negativo, você vai ter atração entre elas, tá certo? Você vai ter aqui, ó, atração entre elas, porque é positivo com negativo. Então a dipolo-dipolo ela é mais chata, né? A dipolo-dipolo é isso aí. São duas moléculas polares, tá bom, gente? São duas moléculas polares. Daí você tem uma com um polo negativo interagindo com o polo positivo da outra. É basicamente aquilo que eu já tinha falado aqui quando eu fui definir o que é que era uma força intermolecular. Então, as forças intermoleculares do tipo dipolo-dipolo ocorrem entre moléculas polares. Ocorrem entre moléculas polares, tá bom? As duas precisam ser polares, tá? Existe uma outra que eu vou comentar no final da aula, mas basicamente eu não vou botar aqui no quadro porque ela é muito intuitiva, tá bom? Que seria de uma polar com uma apolar. Aqui é para as apolares, aqui para as polares. Se for uma polar com uma apolar, eu chamo de dipolo e dipolo induzido. Tá bom? Se for de uma polar com uma apolar, eu chamo de dipolo e dipolo induzido. Tá bom, galerinha? Depois comento mais sobre ela um pouquinho no nosso último quadro. E aqui eu cheguei na ligação de hidrogênio, gente. A temida ligação de hidrogênio. Gente, na verdade, eu acho que ela é que a galera mais gosta, né? Até porque você acaba vendo um pouquinho sobre biologia, pra falar do DNA e outros casos também, vocês falam um pouco sobre ligação de hidrogênio. Às vezes o professor de biologia chama de ponte de hidrogênio, tá? Mas o termo mais adequado é ligações de hidrogênio. Mas se você ler ponte de hidrogênio, você entende o que ele quer dizer, tá bom? Então, sem criar treta por conta disso, tá certo? Galera, as ligações de hidrogênio também ocorrem entre moléculas polares, tá? Já falei que o oxigênio é o polo negativo, hidrogênio é o polo positivo, então negativo, positivo, coisa e tal. E aí o positivo interage com o negativo, Malhação 2012, BBB caixinha de fósforo. Sabe uma coisa que eu nunca sei o que quer dizer? BBB caixinha de fósforo. Não sei o que quer dizer, BBB caixinha de fósforo, mas tudo bem. Galerinha, então os opostos estão interagindo. Professor, aqui não seria dipolo-dipolo não, porque são duas polares também, né? Galerinha, pra mim faz sentido o que você acabou de falar aí. Quer dizer, meio que eu tô dizendo o que você falou, né? Talvez eu esteja ficando um pouco esquizofrênico, né? Todo professor em quarentena tá ficando um pouco assim. A gente fala aqui com as pessoas que a gente nem sabe se vou perguntar isso mesmo, mas a gente acha que vai perguntar. Então, você que perguntou em algum lugar do mundo aí, tá? Bota nos comentários, professor, eu perguntei isso. Professor, eu perguntei exatamente isso. Caramba, será, velho, que eu tenho um dom aqui, telepatia? Se você se perguntou, prof, então aqui não é dipolo não? Deixa no comentário, tá bom? Para eu saber que eu não tô viajando e pensando sozinho. Na verdade, seria uma telepatia. E você está se comunicando comigo de alguma forma. Tá bom? Galerinha, por que não é dipolo isso aqui? Nós damos um nome diferente, galera, quando essa interação acontece envolvendo o átomo de hidrogênio. Eu vou te explicar por quê, tá? Sem entrar em detalhes e discussões químicas aqui, de forma geral, os vestibulares e os IVES comentam que a ligação de hidrogênio é uma ligação que ocorre quando, na primeira molécula polar, você tem um átomo de hidrogênio ligado ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio.
Primeira molécula polar tem o átomo de hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. E sua segunda molécula polar, ela também tem flúor, oxigênio e nitrogênio. Não obrigatoriamente ligado a outro hidrogênio, tá? Não obrigatoriamente ligado a outro hidrogênio. Se uma tiver H ligada a flúor, oxigênio e nitrogênio, FON, e a outra tiver flúor, O ou N, já é ligação de hidrogênio. Professor, por que isso? É só mais uma regrinha para complicar minha vida? Porque tem aluno que acha que a química faz as coisas para complicar a vida dele, né? Quer dizer, a pessoa que se acha muito importante, porque a química literalmente está aqui perseguindo ela e fazendo as coisas ficarem mais difíceis, né? Mas assim, gente, eu acho que não é isso que acontece. Mas se você quer achar, não tem problema, tá, gente? Só não cria um bloqueio com a química, né? Então, galerinha, por que a gente dá esse termo diferente? Porque aqui é o caso mais intenso de força intermolecular entre polares. Por que mais intenso, galera? Porque o hidrogênio, assim, ó, gente, quando eu vou falar de ordem de eletronegatividade, tem os átomos dos metais, que fazem basicamente ligações iônicas. Eu não vou falar sobre eles aqui, que eles fazem as iônicas em quase todos os casos. E aí vai ter o hidrogênio a metal, que costumam fazer ligações covalentes, tá bom? Quando ligados entre si. Então, em uma ligação covalente, galera, o caso mais forte de polaridade tende a ocorrer quando o hidrogênio, que é pouquíssimo eletronegativo, tirando os metais, já que já não está na minha briga porque formou a ligação iônica, não é molécula. Quando o hidrogênio, que é um dos menos eletronegativos, se liga ao flúor, O ou N, que são os mais eletronegativos. Quando o H se liga ao flúor, O ou N, que são os mais eletronegativos e tem uma polaridade máxima. É como se aqui não fosse só negativo, é um negativão, porque ele está ligado a um que é bem fraquinho, um que é muito pouco eletronegativo. E ele tem uma eletronegatividade que é respeitável. Daí tem uma carga mais intensa que negativa, que a carga mais intensa positiva. Tá bom? E aí essas moléculas interagem. Essa ligação aqui, que eu chamo de ligação de hidrogênio, entre moléculas polares, em que a primeira tem H-FON, H ligado a FON, e a segunda tem FON ligado. E ela é mais intensa que a de polo, porque tem mais carga. Mais a carga, mais opostos, maior atração, malhação 2002. Todo mundo comigo, galera? Essa é a ligação de hidrogênio. Beleza? Essa é a ligação de hidrogênio. Nossa última interação, gente, antes de fechar esse quadro aqui, mostrar a tabelinha, tá, gente? Essa tabelinha não perde ela, porque é uma tabelinha que eu vou resumir isso aqui tudo em 5, 6 linhas. Vou resumir isso aqui tudo em 5... Ah, pessoal, por que você não botou logo a tabelinha? Por quê, né, gente? Senão você não entende a tabelinha, você vai ter que gravar e não vai conseguir. Então, eu preciso te explicar o que é cada conceito antes de te mostrar o resumão, tá bom? Então, galerinha, preste atenção, tá bom? Quando eu falo de interação do tipo íon-dipolo, o termo também é sugestivo. Olha só como ligação de hidrogênio, né? Envolve hidrogênio. Íon-dipolo envolve o quê? Íon. Quer dizer, a galera não quer dificultar essa vida, a galera que fazia química fazer sentido, né? Então, íon-dipolo é um íon interagindo com a molécula polar, uma molécula que tem um dipolo. Em qual situação ocorre a íon-dipolo, galerinha? Pense no sal qualquer, tá? Eu vou botar o exemplo do sal de cozinha, sendo que o Enem uma vez cobrou, Enem de 2017, o cloreto de amônio, que é um outro sal, é um outro composto iônico. Pense agora nesse sal de cozinha sofrendo dissociação em meio aquoso, produzindo íons Na+, e Cl-. Tá certo, galerinha? Você já viu isso aqui alguma vez na sua vida, o aqui, né? Mas o que acontece ali, o aqui? O aqui é para dizer que cada íon está agora envolvido por várias moléculas de água. Tem várias moléculas de água envolvendo esse íon. Como a água é uma molécula polar e está interagindo com íons, nós chamamos essa interação de íon-dipolo. Íon-dipolo. Tá vendo? É um íon envolvido por moléculas polares. Aqui também, ó, é um íon com moléculas polares, é um íon-dipolo. Isso que é o Na+ aqui e o Cl- aqui. Tá bem, gente? Tá bom? Agora, observe que tem uma pequena diferença entre essa representação e essa. Você concorda comigo? Tem uma pequena diferença aqui, não tem? Galerinha, a diferença tem a ver com o fato de que o sódio está com carga positiva. Portanto, ele precisa interagir com o oxigênio da água. Sacou? Que é o polo negativo. O sódio, por ter carga positiva, interage com o O da água por ter carga negativa. E o Cl, por ter carga negativa, Cl-, interage com o H da água, porque o H é o polo positivo da molécula de água. Galera, íon-dipolo não é uma força termomolecular.
Porque íon não é molécula. Molécula é molécula, íon é íon, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas assim, a gente não tem um lugar muito melhor para botar ele, então a gente acaba falando sobre o íon dipolo dentro das forças termomoleculares, apesar de que, entretanto, todavia, isso não é um exemplo de força termomolecular, mas dá para o gasto. Tá bom, galerinha? Me dá aqui um segundinho, eu vou pro próximo quadro, e nesse próximo quadro eu vou colocar uma tabelinha organizando todas as forças termomoleculares em pouquíssimas linhas. Não perde não, tá bom? E aí, galerinha, para a gente finalizar aqui nossa aula de forças termomoleculares, a gente tem aqui um resumão. Então aqui agora é esse momento que você vai aproveitar para recapitular aquilo que nós falamos ao longo dos últimos 30 minutos e também vai aproveitar, né, para pegar aqui de uma forma mais resumida e ter isso mais organizado no seu caderno para quando precisar só dar uma rápida bisoiada, tá bom? Então vamos lá, galerinha. Aqui a gente vai identificar o tipo de molécula 1 e o tipo de molécula 2, porque como é uma força termomolecular, o nome faz sentido, porque a química faz sentido, etc e tal, e a física, não sei o quê. Nem mais estou falando mais, gente. Você já sabe que é entre moléculas, então eu sempre vou olhar para as duas moléculas interagindo, tá? Nunca olhe para apenas uma das moléculas. Tá certo, galerinha? Então, primeira possibilidade, tá? É um íon interagindo com uma molécula polar. Asterisco no íon, porque íon não é molécula. Como eu disse, íon com molécula polar não é uma força intermolecular, mas eu boto aqui porque não tem um lugar melhor para botar. Tá bom? Então, quando é um íon com uma molécula polar, o que eu estou pensando? É o íon com uma molécula que tem dois polos. Ou seja, é um íon com uma molécula que tem dois polos, portanto, um dipolo. Íon dipolo. Que maravilha, né, gente? Fácil, fácil, não é verdade? Agora eu tenho aqui, ó, duas moléculas polares. Mas aqui também são duas moléculas polares. O que é que muda de uma para outra? Aqui existe a observação, que é uma polar especial, em que tem hidrogênio ligado a FON. E aqui, uma molécula contendo FON também. Então, esse é o caso especial que precisa do hidrogênio, né? Então, aqui é a ligação de hidrogênio, tá bom? É a interação mais importante aqui, tá, gente? A mais cobrada é essa de cá. Ligação de hidrogênio. Daí, se forem duas polares, não for esse caso especial de ser uma molécula com hidrogênio ligado a FON, aí você vai chamar de dipolo, hífen, dipolo, tá bom, galera? Dipolo, hífen, dipolo. Se for uma molécula polar com apolar, gente, é um pouco diferente, tá certo? Eu não coloquei essa aqui no quadro anterior porque ela é um pouco intuitiva para não encher o quadro e ela é pouco cobrada. No Enem, por exemplo, nunca foi cobrada ela. Mas aqui, ó, galerinha, quando for uma polar com apolar, pega a referência, ó, dipolo, hífen. Olha só, o hífen separa uma molécula de outra, né, gente? Íon dipolo, porque é um íon com a molécula polar. Dipolo, dipolo, olha o hífen, molécula polar com molécula polar. E aqui, dipolo, porque a primeira é polar, hífen, dipolo induzido. Dipolo induzido é para dizer que a segunda molécula é naturalmente apolar. Só formam polos se você induzir para que isso aconteça, tá certo? E aqui eu tenho duas apolares, tá bom? Duas apolares eu digo que eu tenho uma interação do tipo dipolo hífen instantâneo, tá? Aqui instantâneo, hífen dipolo ponto induzido. Tá? Abreviei legal para caber aqui direitinho no quadro, tá bom? Mas é dipolo instantâneo, hífen dipolo induzido. Então, olha só, gente, lembre que tem um hífen no meio. O hífen ele separa a primeira molécula da segunda molécula, tá bom? Então, dipolo instantâneo hífen, ou a primeira molécula só é um dipolo num certo instante, então naturalmente ela é apolar. O dipolo induzido forma um dipolo se for induzida a isso, naturalmente ela é apolar. Então, essa aqui que é chamada também de força de London, né? Lembrando que ela é mais importante entre apolares. Acontece em todo tipo de molécula, mas é mais importante entre moléculas apolares, tá bom? Então lembre do hífen, que o hífen separa uma molécula de outro, e lembre que o nome vai te indicar, tá? Se é um dipolo, se é um íon, se é um dipolo instantâneo, dipolo induzido, isso indica a natureza da sua molécula. Tá bom, galerinha? Uma última observação para você abusar e usar essa tabela é que ela está em ordem de força. Comparando espécies químicas de mesmo tamanho, mesma massa, porque como eu mostrei para você no tópico 1 aqui de força de London, a massa molar influencia na intensidade. Mas se eu pegar moléculas de mesmo tamanho, mesma massa, de acordo com o tipo da interação, eu tenho uma noção de qual a interação é mais forte. Então lembre que quanto maior a carga, mais atrai malhação 2002, né?
Eu acho que Malhação vai ter que me patrocinar, né? Ou vai acabar perdendo direitos autorais desse vídeo aqui, tudo que eu falei de Malhação aqui hoje. Mas enfim, galerinha. Então o íon que existe com a carga mais intensa é mais forte do que as demais. Depois da ligação de hidrogênio, porque aqui, além de ser polar, ou seja, além de ser carga, aqui também tem a carga mais intensa, porque o H, que é fraquinho, com FON, que é muito forte em termos de eletronegatividade. Polar com polar, mais forte depois na sequência, né? Polar com apolar e por último apolar com apolar, em que só forma a carga ali naquele instante, tem que induzir, coisa e tal. Então, aqui para cima, gente, está crescendo, tá? A intensidade da força molecular, comparando, obviamente, né? Moléculas de mesmo tamanho. O nosso próximo vídeo, a gente vai agora atrelar isso aqui para a química orgânica. Espera aí com carinho esse próximo vídeo, tá? Que ele vai fazer toda a diferença aí para você. Belezinha? Nos vemos na próxima. Beleza, galerinha? Deixa seu like aqui, seu comentário se você gostou da aula e se inscreve no canal. Um abração para você, tá bom? Até mais!